Sandra! Beijo! Alane! Como é que vocês estão? Oi, Flávia! Oi, Suzana! Tudo bom? Pessoal da Raco de Itajaí, massa! Catiane, Marco, Grace, tudo bem, nega? Divertidamente Scrap, eu tô querendo ir te visitar aí pra dar uma olhadinha nas tuas coisas, sabe? Deixa eu ver. Feliz sexta-feira, people! Feliz sexta-feira pra gente! Meu Deus, a semana foi tão engraçada, achei tão curta. Parece que aconteceu muita coisa em pouco tempo aqui. Deixa eu ver. João, legal. Oi, Lu. Oi, Amanda. Débora. Oi, Juliano, como é que tá, nego? Oi, Carol. Oi, Duda. Tudo bem, neguinha? Saudades de ti, sempre, sempre. Muito bom. Oi, Josi. Arte Decor. Maicon. Marinho. Legal. Vamos chegando, né, people? Deixa eu me organizar aqui. Sabe, essa noite foi uma noite mega longa, né? Levanta aí a mão quem tem filho pequeno em época de tomar vacina, né? Aí ontem o João Ricardo tomou uma vacina da meningite B. E aí essa noite ele teve uma febrinha, assim, que não cedia. Gente do céu, a gente ficou da 1 da manhã até quase 6 só monitorando. Ele ficou com 38,5 de febre. E dando remedinho, banhinho e tal, até passar, e agora ele tá melhor. Mas eu resolvi ficar em casa, então vou fazer a live daqui, né? Deixa eu ver. Oi, Cristiane, tudo bom? Oi, Mariana. Oi, Ana Elise. Beijo, guria, que lindo. Assim, como que eu vou te agradecer um presente tão lindo, né? O João Ricardo é uma criança muito iluminada, assim, tem muita gente que mima ele, e tu és uma dessas pessoas. Então, obrigada de coração, tá? Essa da meningo B é tensa mesmo, né, Duda? Foi, assim, que na outra vacina ele teve uma reaçãozinha, mas tomou o paracetamol ali e passou rapidinho. Dessa vez não cedeu, não, tá? Vem cá, João Ricardo, tá ali com a tia Carla? Com esse dedo, meu Deus do céu. Ei, filho meu. Tá com sono, people. Vem cá, amor da minha vida, vem, vida minha. Oi, gente, passando aqui pra dizer que tá tudo bem, que eu sou lindo e que eu tô com soninho. Vou dormir gostoso no colo da tia Carla enquanto a mãe faz a live. Mamei antes, agora eu tô pronto pra dormir. Opa, ó. Não quero live. Amor. Muito bem, mas tá tudo... Obrigada, Lu, obrigada pelo carinho. Então tá, people, vamos pra nossa live. Quem tiver perguntas, manda. Eu tô aqui com uma pergunta da Ana, que diz assim, ó, que ela é advogada e que ela queria se sentir mais segura, né, sentir menos medo e insegurança diante das mudanças e diante dos novos projetos, enfim, e diante da carreira também. Vocês sabem que eu sou uma grande, assim, admiradora das emoções, né? Eu assim, gosto de estudar um pouco de filosofia e uma frase do Aristóteles sempre me marcou, que é: nada chega à cabeça que não passe pelo coração. Muitíssimo embora a emoção e a razão que a gente sente e pensa tenham os mesmos pais, né, sejam filhos da mesma criação, quando a gente quer modificar algum pensamento ou a razão e a justificativa que a gente tem pelas coisas, na minha visão e na minha experiência, é muito importante passar pelos sentimentos, né? Então, quando o medo aparece e ele nos sequestra a razão, significa que a gente está pronto para fazer a mudança. Então, o medo, o que ele faz? Ele nos mostra o que a gente precisa descobrir sobre quem nós somos e sobre o elo que está mais fraco na nossa corrente. Até ontem eu falei isso lá na TV, né? Se alguém mexe com a gente, se uma situação nos descontrola, maravilha! É o momento perfeito para fazer assim um estudo sobre as razões ou os porquês que nos fizeram sentir como a gente se sente e aí trabalhar na construção dos novos sentimentos. Então o medo, ele é um grande parceiro do planejamento, né? Nos faz acessar autoconhecimento, né? Então que bom quando a gente descobre, Ana, que a gente sente medo e insegurança. Qual que é sempre a sugestão? Saber, dentro do momento em que a gente sente medo, como é que a gente gostaria de se sentir e como isso seria possível. Uma coisa que eu sempre recomendo é que a gente possa fazer autopesquisa, né, turma? Vocês sabem que essa semana eu tô com grandes reflexões. O título da nossa live de hoje é Tudo Menos em 10 Vezes, que tem a ver com o IGTV que eu coloquei ontem. Não sei se vocês assistiram. Vocês viram o IGTV de ontem?
Porque a gente às vezes vê coisas que são tão óbvias, não é? E a gente fica com dificuldade de se movimentar na direção daquilo que é absolutamente necessário. E a autopesquisa é absolutamente necessário, né? Faz tempo que nas lives a gente não comenta sobre os pilares do equilíbrio emocional. Então, se a gente puder pegar, sei lá, papel e caneta, anotar, deixar dobradinho dentro da bolsa para qualquer hora abrir e olhar de novo e avaliar isso, vai ajudar a gente a entender por que às vezes o medo nos sequestra e se mantém nos sequestrando. Se a gente tem uma mesma angústia há mais de um ano, é porque a gente está em falta com a gente. Não faz sentido? Oi, Fernando. Oi, Selmi. Oi, Jessi. Então, olha só. Para responder a Ana e para a gente começar a falar do tudo menos em 10 vezes. Inclusive, eu quero dizer para a gente ficar até o fim da live hoje que vai ter um super desconto para 27 dias. Desconto pode, menos tudo em 10 vezes. E aí a gente já vai falar sobre isso. Tá. Aí vai ter um cupom de desconto que a gente bolou lá com a equipe. Equilíbrio emocional, nas pesquisas, dizem assim, que a gente tem que fazer 4 coisas. E quando eu comecei a ler sobre essas 4 coisas, eu vi que eu precisava me aprofundar em cada um desses pilares. E aí eu fui me desenvolvendo para ver como funcionaria para mim me construir em termos de equilíbrio emocional se eu me aprofundasse em cada um dos pilares. Então eu acrescentei tópicos em cada um dos pilares e criei mais um pilar. O primeiro tópico é ter um relacionamento amoroso estável. E aí eu pensei, mas eu tenho que trabalhar todas as relações de maneira estável, não só o relacionamento amoroso, porque o amor próprio ele antecede a relação que a gente tem com o outro. Então, amigos de infância, família, um amor, se possível, na sequência disso, e a proximidade com modelos. Gente, quais são os nossos modelos? Agora a gente está na produção de um novo curso que vai ser todo sobre modelos, porque é difícil achar modelos, né? Quem são as pessoas que nos inspiram? Eu sou apaixonada, né? Eu tenho uma lista grandona de modelos, porque eu sempre me preocupei em buscar inspiração. O segundo pilar é fazer processos de autopesquisa, né? Tem no livro do Harvey Eker, em que ele fala sobre a mente milionária e ele diz, uma pessoa para ela conseguir ser sucesso e viver na abundância, ela precisa investir 10% da sua receita em cursos de autopesquisa e autodesenvolvimento. Então calcula lá, se a gente ganha 1.000, a gente está gastando 100 em terapia, em cursos de autopesquisa, ou a gente está gastando na parcela do iPhone, né? Tipo assim, essa semana várias coisas aconteceram para que eu percebesse, sabe, que eu preciso ter coragem o suficiente para nos ajudar a pensar financeiramente de forma a ter uma vida abundante, né? Por que a gente acha tão fácil parcelar as coisas que momentaneamente nos dão prazer, mas a gente não investe em enfrentar quais são os nossos medos, em descobrir onde é que estão os nossos pontos que ainda nos golpeiam? Então, o segundo pilar é fazer processos de autopesquisa. Então dizem que as pessoas, né, os empreendedores, essa pesquisa aqui que eu uso, ela é para os empreendedores, né? Mas nós todos empreendemos a nossa vida. Então, fazer terapia, cursos de autopesquisa e autodesenvolvimento é um segundo pilar fundamental, turma. Eu não sei, assim, eu não consigo ficar muito tempo sem me pesquisar. É como se fosse uma conta bancária, só que emocional, né? O terceiro aspecto é fazer exercício físico. Cuidar do nosso corpo, e eu estou estudando agora um viés um pouco mais voltado para os vícios, porque eu vejo assim, a gente tem muitos vícios, né? Não só a questão das drogas ou das bebidas ou do jogo, mas também as compras. Aconteceu uma cena comigo, imagina que eu tenho 10 anos de empresa, né? Vai fazer 10 anos e mais 2 anos antes de abrir a empresa, então são 12 anos em que eu estou sempre mexendo com treinamento, com workshop. E eu fui fazer uma palestra há um tempo e me surpreendeu que 2 pessoas na plateia começaram a palestra e terminaram a palestra no celular. E foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, assim. Eu fiquei impactada com aquilo. Houve momentos em que elas pararam para olhar e prestar atenção, mas na maior parte do tempo, desde o minuto que eu cheguei, era celular, né? Até o minuto que eu fui embora, era assim, olhava pra mim, olhava no celular. Olhava pra mim, aí ficava um pouquinho, olhava no celular. Tinha um público grande, mas aquelas 2 me marcaram. E eu pensei, eu preciso estudar profundamente em que momentos eu sou sequestrada
de escutar coisas que podem me ajudar por aquilo que não pode me ajudar. É muito louco, né? Imagina tu ter a oportunidade de debater a vida, de conversar como a gente está fazendo e se perder para os nossos vícios. A vida acontecendo e a gente lá, assistindo eventualmente mais alguma coisa que não contribui ou dentro de um noticiário se energizando com notícia ruim, né? Então, assim, o terceiro pilar que eu quero falar de fazer exercícios, eu tive acesso a uma pesquisa quando eu fiz o curso de psicodinâmica, que falava assim que nas fazendas de tratamento para pessoas com adição, né, que têm vícios voltados para as drogas, a substituição de valores nunca é proporcional. Tipo assim, a pessoa, ela usa uma droga que dá adrenalina, tipo uma cocaína, assim, e aí ela é colocada para uma fazenda em que ela planta alface, em que ela cuida do jardim, em que ela vive num mundo em que aqueles sentimentos e aqueles valores não são sentidos. E na época o meu mestre compartilhou uma pesquisa que diz que com muito sucesso tem um projeto que coloca as pessoas para fazerem esportes radicais em substituição àquela adrenalina e que tem um enorme sucesso. Eu estou buscando a fonte disso antes de falar muito sobre isso e eu ainda não encontrei no meu material. Eu preciso falar com esse meu mestre, porque essa semana é que eu estou estudando e pensando muito sobre isso, sabe? E fazer exercício é como se fosse assim, absolutamente inquestionável, né? Porque é a maneira da gente colocar o nosso corpo em movimento. E se o corpo ele está em movimento, as outras coisas também estarão. Então eu preciso começar a refletir nisso como um pré-requisito muito básico. Desde uma simples caminhada até uma corrida legal, a musculação. Eu sou fã, né, da musculação. A esportes de competição, todo atleta, né, tem uma cabeça diferente para as metas, para os seus sonhos. Eu sempre gostei muito dessa vertente. E o quarto pilar é o desenvolvimento da espiritualidade. Na pesquisa, eles recomendam a criação de uma rotina voltada para um dogma mesmo, como se a gente fosse escolher uma religião. Eu tenho para mim que a gente deve construir a nossa concepção sobre o nosso Deus, né? Eu estou desenvolvendo aí uma teoria e qualquer hora eu compartilho com a gente. O meu irmão, ele dizia que quando ele morresse, ele ia virar energia. E eu dizia, será? Mas poxa, né? Será que virar energia não significa que você de repente não vai reencarnar? E a gente tinha várias conversas mega profundas, né? O Júnior sempre foi profundo. E aí eu pensei, se o Júnior virasse energia, isso significa que nunca haveria uma passagem. Deixa eu explicar isso, né? Eu fui a um velório esses dias e estava conversando com uma pessoa que eu amo muito sobre um falecimento também. Vocês sabem que eu gosto muito desse assunto e quero me tornar uma melhor amiga da morte, né? E entendê-la profundamente. Já que ela faz parte da vida, eu tenho que me associar a ela, né? E aí, as duas pessoas me fizeram a mesma pergunta. Ová, vai passar, né? Sobre o sentimento, já que meu luto faz 6 anos. E aí eu peguei e falei assim... Passar não passa, mas se transforma. E essas 2 vezes em que essa pergunta chegou para mim me fez perceber que a gente tem uma residência de dor sobre o luto, porque a gente entende que há uma passagem que nos desconecta da presença daquela energia. E aí, quando eu fui rever um vídeo meu esses dias, do Mentores Online, e eu falei do Júnior, eu disse assim... o Júnior, ele estará onde houver alegria. E a alegria é, senão, vibração de energia. E toda energia tem uma frequência e uma vibração. E eu gosto muito do Tesla, sabe? E o Tesla falava disso, estuda sobre frequência, vibração e energia. Então, quando eu falo do exercício físico, eu sei que eu tô fazendo uma mega viagem nesse nosso papo aqui, mas... Fazer exercício físico nos mantém vibrando dentro de uma frequência de energia. E eu preciso compreender isso, né? Até para construir vibrações de proteção dos meus pensamentos, da minha autoestima, do amor que eu vou construindo por mim, a começar pela forma como eu trato o meu corpo. Mas, falando da espiritualidade, porque eu estava falando dos exercícios e agora de Deus, criar uma concepção. E eu pensei, cara... Se nós somos energia, incontestavelmente, porque a gente é feito dos nossos átomos lá e tal, e eu não sei nada de física, tá, turma? Nada, assim, tipo, esse papo física quântica, larará,
Não sei, ou a gente estuda isso para manjar, né? Mas também não compreendo profundamente a técnica sobre vibração e frequência, mas me parece tão lógico compreender que a gente tem uma vibração que atrai e repele determinados movimentos, e isso um montão de gente estuda e conta pra gente, e a gente não precisa ser especialista para entender isso, né? Em sendo leigo, não importa, né? Eu pensei, qual é o Deus que a gente está criando? E como seriam as nossas conexões se não houvesse uma passagem, mas uma transformação de um tipo de energia para outra energia, né? Então eu, no meu pilar 4, venho viajando muito sobre isso e queria compartilhar com a gente. E se eu pudesse me desprender da forma que eu estou acostumada a enxergar e visse a manifestação de todas as outras energias vibrando, por exemplo, como o Júnior dentro da alegria, vibrando como aquela pessoa vibrava, naquela frequência, né? E o quinto pilar, que aí eu acrescentei, assim, quero compartilhar um negócio. Vocês sabem que eu amo o Ricardo, né? Daqui a pouco ele tá chegando aqui. É o amor da minha vida, eu tenho sorte, eu sou uma pessoa abençoada e, assim, tenho gratidão diária. E o Ricardo é uma pessoa muito discreta na contribuição social dele, assim. E eu quero muito aprender com ele sobre isso, porque ele ajuda muita gente, não faz a menor questão de falar sobre isso, percebe que ele pode ser alguém que contribui, que ajuda os demais. E a gente passou por uma cena esse final de semana, a gente estava voltando para casa, estava chovendo e tinha uma pessoa no semáforo e que ele acompanha e sabe quem é há muito tempo, vendendo um produto X. E aí ele falou assim, eu conheço a história dessa moça, ela tá sempre aqui, ela é muito guerreira. Pô, e tá chovendo e tal, vamos comprar todos os... Chegou. Tô contando a história do semáforo, Cheiro. E dizendo que você é muito generoso. E que não faz a menor questão de fazer propaganda, por isso eu faço. E aí ele falou, vamos comprar todos, né? E aí, vida? Bom, tudo bem? Bom, pessoal. E eu falei, vamos, né? Aí a gente chegou na moça e falou assim, olha, a gente quer comprar todos os teus produtos e tal. A gente tava com um dinheiro um pouco, assim, tinha R$150 no carro. E aí, a gente assim, anda numa fase procurando economizar e tal, mas o Harvey Eker lá fala, né, contribuição social é uma necessidade, né? Que a gente precisa, que sucesso está em saber que a gente precisa, no pouquinho que a gente tem de sobra, contribuir com o sucesso do outro. Daí ela disse assim, a moça, não precisa comprar tudo e tal. Ela falou, não, a gente quer, né, tipo, vai pra casa descansar e tal. E aí ela disse, não precisa, a gente insistiu. E aí na hora que ela entregou tudo que a gente comprou, ela se emocionou porque ela estava machucada. E aí a gente, assim, ficou muito emocionado com aquela cena, né? E eu fui pra casa refletindo, pensando sobre o quanto, turma, e aí eu quero entrar no tema da nossa live de hoje, a gente precisa garantir que o recurso de ajuda que a gente tem, 5% da nossa receita, tem que ser entregue às pessoas que de fato precisam, né? A gente precisa, assim, no pouco mesmo, construir com aquele que se esforça o sucesso dele, né? E eu fico vendo que às vezes a gente tem um recurso extra e usa em coisas que, como eu já falei, não vão construir a nossa felicidade e vão postergar os nossos avanços. Quando a gente começou a namorar, o Ricardo, eu assim, sempre achei normal parcela. Nunca achei incomum, né? Eu acho que a nossa cultura é tão tudo em 10 vezes sem juros, né? Que a gente não vai comprar um sapato e pagar à vista, né? A não ser aquele que teve isso na sua cultura familiar. Tô falando da cultura minha, né? E daquilo que sempre foi a minha convivência. E aí o Ricardo, que é uma pessoa que sabe guardar as coisas e tal, ele disse, vamos tentar mudar a nossa cultura, né? Vem junto comigo, né? E aí foi muito massa viver a experiência de mês a mês, ver que faltava só 9 meses, 8 meses, 7 meses, 6 meses para não ter parcela. E no fim de todas as contas, assim, foi especial e tem sido muito especial perceber que se a gente vive com aquilo que a gente tem, a gente vive a nossa realidade, entendeu? Se não dá, não dá. Não tô dizendo que não pode fazer em vezes, não é isso, assim. Eu acho que tem coisas, né? A gente comprou em vezes o que foi. A mãe deu o berço, nada, né? A moto. Foi assim, quando a gente decidiu a viagem, que é uma parcela mensal, o Ricardo tinha 95%, 90% do valor da moto
e a gente fez em 5 vezes o restante, mas assim, nesse tempo que a gente tá junto, cara, foi tão interessante eu ter que aceitar a minha realidade de quanto eu faço financeiramente, ao invés de ficar me iludindo que eu posso ter coisas que eu não posso ter, e mais, na hora em que a gente tem que lidar com o valor das coisas, a gente começa a não sei, a respeitar mais o quanto a gente faz por mês e a dar mais valor para as coisas que a gente tem, né? Então, tá contando com dinheiro que a gente não tem, né? A gente está contando com dinheiro que a gente não tem. E aí sabe o que acontece? A gente começa a não dormir à noite, porque começa a pensar em como é que eu vou produzir aquilo. Eu sei que a gente tem um histórico, né, people? Um beijo, Maria do Carro, um beijo, Débora. Cíntia, um beijo, teu filho é um gostoso, um fofo. Oi, Bernadette, beijo. E é assim, tu fala, pô, daqui a pouco tu tá com uma parcela toda acumulada lá, né? Então, assim, eu quero dizer que a gente tem o 27 dias começando na segunda-feira. Quem não fez o 27 dias ainda, deveria, porque é um curso muito legal, né? A gente... Imagina tu ter acesso a 27 instrumentos de autopesquisa, 27 instrumentos de autopesquisa, mais 17 dias de bônus de conteúdos que são gratuitos, né? E a gente eu decidi, né, que a partir de 2020 a gente não vai mais fazer em vezes os nossos cursos, mas vai fazer nas vezes do tempo que o curso dura. E a gente decidiu fazer para esse 27 dias, já que a gente está começando novembro, uma Black Friday antecipada, porque desconto vale a pena aproveitar. E para quem fizer o 27 dias da segunda-feira vai ter 27% de desconto. Olha como começa a ser legal, né? Quando a gente começa a admirar quem dá desconto pra gente, quando a gente quer aproveitar a promoção, quando a gente consegue ganhar um bônus. E eu falei, é uma outra cultura, né? Tem uma outra energia mesmo. Então assim, pra quem for fazer o 27 dias de segunda-feira, tem um bônus, e o bônus é tudo menos em 10 vezes, em 10 numeral. Tudo menos em 10 vezes e ganha 27% de desconto. E ainda pode fazer em vezes. Essa vai ser acho que a penúltima turma em que a gente vai poder fazer o 27 dias, porque em 2020 a nossa cultura vai mudar. Obrigada, Grace, pela tua indicação. Valeu, Léo. Cíntia, 27 dias é tudo de bom. Assim, tudo suspeito, mas é que é bom mesmo, é legal, né? E é muito gostoso encontrar a gente aqui sempre se acompanhando, tá? Então, assim, queria refletir sobre isso e sobre entender que a gente leva tempo para as coisas, né? Eu vinha conversando com a Tati, que é a minha arte terapeuta, e a gente falava sobre isso. A gente vinha comentando de um caso específico que nos atravessou para que a gente estudasse, né? Aí a gente vai para um processo terapêutico e fala, não, então eu vou investir, eu vou fazer isso, né? Aí vai lá, paga, igual ir para academia. Pagou a academia. Mas o resultado não vem só porque eu paguei a academia, eu tenho que treinar, né? Então, eu vou para um profissional e digo, olha, eu preciso de uma resposta, eu preciso encontrar a origem das minhas dores em 1 hora, né? Teve uma palestra, que eu adoro cantar, né? Aí teve uma palestra que a moça disse assim pra mim, Vanessa, eu vim na tua palestra e me disseram que é muito transformador e eu quero sair daqui com a minha vida transformada, né? Eu falei, é um desafio. Aí eu cantei pra ela aquela música da Adriana Calcanhoto, que era entre por essa porta agora e diga que me adora, você tem meia hora pra mudar a minha vida. Gente, tipo assim, eu sei que vai ser uma martelada final que vai quebrar a pedra, mas pra pedra quebrar eu vou ter que martelar, eu vou ter que ter consistência. Se hoje eu decidir nunca mais fazer uma parcela na minha vida, ou fazer só quando realmente for necessário, vai levar, se eu tô acostumada a fazer em 10 vezes, 10 meses, né? E só que esse 10 meses vai passar. E aí, na hora da martelada final na pedra, quando a gente olhar, né, que a gente está respeitando os recursos que a gente faz, investindo de forma consistente, eu sempre fico assim muito chocada com determinados movimentos financeiros e promoções e bônus e coisas que nos iludem, né? E dizem que a gente pode fazer determinadas transformações em tão pouco tempo. O que nos levará aos nossos milagres será sempre a nossa consistência. É tijolinho por tijolinho, né? E também dentro disso acertando e errando dentro das nossas mudanças, com muita humildade, porque a gente não está totalmente pronto, a gente está em processo de transformação, né? Faz sentido? Pois bem, alguém me mandou alguma pergunta aqui, people? Deixa eu pegar o celular, deixa eu ver.
Ô, gato, bota o camarãozinho ali na airfryer. Vamos começar a preparar o nosso almoço aqui. Deixa eu ver. Oi, Fernando. Oi, Oscar. Linda. Família maravilhosa. Ricardo, Vanessa e o príncipe maravilhoso. Obrigada, Karen. Valeu. Oi, Thay. Beijo. Oi, Aline. Oi, Bruna. Boa tarde pra ti também. O bônus, sim, pra todos. Até amanhã, meio-dia. Enquanto a live estiver rolando, tudo menos em 10 vezes, com 27% de desconto do 27 dias. É uma Black Friday antecipada. Isso dá um desconto de R$216. Então, deixa eu ver, o curso é R$800. Por quanto que ele fica? R$594. Pelo amor de Deus, people. Poxa, totalmente vale a pena. Deixa eu ver aqui. Beijo. Oi, Lu. Bem-vinda, Luana. Marmitaria Equilibre. Oi, nega. Beijo. Obrigada, Sol Vieira. Não perde mesmo, vamos estar sempre junto. Deixa eu ver se alguém me mandou alguma pergunta aqui que eu perdi, será? O Edilson. Oi, querido. Sou voluntário aqui em Joinville e, embora não pareça, tenho muita força aqui na cidade. Quero muito fazer um trabalho voluntário com você. Em qual área você acredita que eu poderia ser útil? Então, o Instituto, deixa eu contar um pouco dessa história. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar o celular aqui de volta. Ixi, me perdi todo aqui, peraí. Em 2014, eu acho que não, vida, acho que eu vou me virar aqui. Em 2014, a gente abriu o Instituto Vanessa Tobias. E até o momento a gente atendeu... Opa, só um minuto. A gente atendeu 26 turmas de escolas públicas e particulares. São Miguel do Oeste, Brusque, Criciúma, São José, Florianópolis, Braço do Norte e Curitiba. Tem mais cidades, Sangão. Eu estou esquecendo algumas cidades com certeza, mas são 26 turmas de escolas públicas e particulares. O nosso viés sempre foi voltado para a educação. Então, o meu compromisso tem sido agora refletir, até inclusive espero que me deem sugestões de core business, assim, porque a gente quer investir em educação. Isso que a gente está conversando aqui agora é educação financeira, né? E é louco porque a gente não teve isso na escola. Assim como a gente não estudou moral e cívica, a gente não falou de alguns princípios básicos para a cidadania, a gente eventualmente não consegue contribuir com a nossa política porque a gente não sabe quais são os nossos limites. Então, assim, sabe que eu tenho até pensado aqui em Floripa em conversar, mandar uma mensagem para o Jean Loureiro, que é o nosso prefeito hoje, porque eu tô com vontade de adotar um terreno que é público e fazer ele ficar bem lindo, que é ali perto do escritório, e dar a ele uma função. E seria muito legal se houvesse uma campanha entre os empresários de adoção de espaços públicos para que o empresariado, né, o segundo setor, pudesse ajudar o primeiro setor, que é o governo. E as ONGs têm essa função de conexão, né? Então, pensei em colocar o Instituto dentro disso, mas a educação, ela é muito importante. Eu sempre quis trabalhar a educação da base e permitir aos adolescentes refletirem sobre os seus resultados da primeira e segunda infância para fazer escolhas para a vida. Então, dentro dessas turmas que a gente fez, essas 26 turmas, o nosso Life Coaching é ofertado gratuitamente, ainda, né? E a gente abriu para atendimento social e a gente está desenvolvendo os critérios para oferecer para a comunidade atendimento social a R$35. Só que esses critérios eles são muito fundamentais porque o atendimento hoje na nossa empresa ele é R$230. E no pacote a gente consegue algum desconto, né? São 12 sessões e cada sessão é R$230. Quando tem o desconto, fica um valor menor. Então, assim, quero fazer atendimento individual com quem é da equipe da VA, esse é o valor. Tá. Quando a gente fala de R$35 é para ter um valor simbólico e para permitir à comunidade que sejam atendidos pelos mesmos profissionais, mas realmente dentro de uma demanda de carência. Então, eu quero investir na moça do semáforo, né? Eu quero garantir que ela vai ter acesso a esse conteúdo tão poderoso para que essa pessoa atinja lugares diferentes. Agora, se a gente tem condições, né, de ir usando 10% do valor que a gente tem para investir em curso, em autopesquisa, eu sou a favor de dar desconto. Podem negociar com a nossa empresa para fazer life coaching, para negociar o 27 dias. Eu acho super legal essa cultura do querer, me dá um desconto, tem algum bônus, tem algum presente, tem algum prêmio. Até esse momento fazia até 10 vezes, né? Para facilitar o nosso acesso, porque, eu tenho uma empresa, né? A gente tem hoje uma equipe de quase 10 pessoas.
A gente está acessando gente de tudo que é lugar para levar o nosso conhecimento. Então, assim, sabe, Edilson, a gente está desenvolvendo os critérios para assegurar que isso aconteça, porque ao carente deve chegar a assistência, né? E a gente precisa ter bom senso para usar ou não a assistência que está sendo entregue. E é lógico que isso eu estou contando porque tem relação com aprendizados sobre essas ofertas. A gente quer escola pública e particular sem problema nenhum. A gente quer atender socialmente aquele público que é carente de verdade. E foram insights da semana passada e dessa que me fizeram decidir por ajudar a gente a pensar educação financeira e priorizar. Se um dia a gente quiser estar junto e ter acesso às ferramentas e aos instrumentos para uma vida em que os pilares do equilíbrio emocional são possíveis, a gente tem que investir. O comprometimento ele tem que ser real, né? E é isso, basicamente. Mas no momento certo, sabe, turma, eu comunico e compartilho como a gente pode se tornar voluntário. Hoje, ainda, os voluntários são pessoas que fizeram o Life Coaching presencial, tá? Mas ainda, a gente está desenvolvendo a nova marca, novo site do Instituto, a gente está num processo mega borboleta, assim, de super transformações e pode ter certeza que o meu compromisso é de devolver a sorte que a gente tem para a nossa comunidade, tá bom? O que mais? Peraí. Ele tá dormindo, o João Ricardo tá dormindo, né? Estão pedindo para mostrar ele dormiu. Graças a Deus, está descansando, people. Que mais? De riqueza em riqueza, verdade, Cíntia. Você é uma voluntária maravilhosa, eu te amo muito. Vai ficar salva sim. Sou presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Joinville. Que massa! Parabéns, nego. Minha internet tá ruim, não tem problema. Me dedicar para participar desse projeto com vocês, vá. Legal, Chay. Tu é incrível, né? Shangri-La, fala, Jean. O vereador Pedrão também é um cara bem acessível e ligado à educação e meio ambiente. Acredito que apoiaria um projeto de espaços públicos. Pô, Pedrão, verdade. Vou mandar uma mensagem para ele. Pedrão, se essa mensagem chegar até ti ou quem conhece ele, diz para ele assistir. Mas vou mandar mensagem para o Jean Loureiro e para o Pedrão. São duas pessoas que eu noto que amam bastante Florianópolis, né? Oi, Fábio, beijo. Um dia quero te devolver a sorte que eu tive de te conhecer. People, posso dizer uma coisa? Uma vez eu fiz um atendimento meio sem querer para uma pessoa nota 10 que virou um amigo. E ele disse assim, tá, mas quanto é que é, né, a sessão? E eu disse para ele, não é nada, mas eu quero te pedir, falei para ele, que hoje tu faça um elogio para uma pessoa desconhecida. Uma pessoa que te atende, quem entrar no elevador, com quem tu cruzares, mas um desconhecido. E que tu declare o teu carinho, o teu amor a alguém da tua família ou entre os teus amigos. Tipo, mandar uma mensagem pro melhor amigo agradecendo, ou ligar pra mãe pra dizer que ama muito. E aí ele disse, combinado. Eu disse, quando você fizer isso, me conta que fez. E esse vai ser o pagamento da nossa sessão, que a gente tinha ficado conversando. Então, se de alguma forma a gente quer retribuir a nossa live, e a gente... assim, ó, eu me sinto muito recompensada e agradecida por nós. Mas se a gente tem vontade de repente, vibrar numa conexão de amor, quem sabe hoje, pra gente ter a nossa live em reciprocidade e paga, que a gente elogie um desconhecido e agradeça e elogie e diga que ama alguém da nossa convivência. Pode ser? Então tá, deixa eu ver aqui. Loja Meu Pequeno Tesouro. Comecei a me dedicar a um projeto para autistas e pessoas com deficiência. Voluntário da Associação Surf Sem Fronteira. Vale muito a pena. É essencial. Eu sei que a gente tem muita sorte e que a gente deve, o pouco que a gente tem extra, compartilhar, né? Isso vai fazer com que a gente vibre em abundância e ventos de abundância virão para as nossas vidas, tá bom? Beleza, people. Um beijo. Quero desejar um bom final de semana, dizer que nós temos live coaching presencial 28, 29, 30 de novembro e 1º de dezembro. As inscrições estão abertas e vai ter promoção essa semana. Vai ser top. Os 8 primeiros inscritos, eu estou antecipando, vão receber o nosso planner no valor de R$588. Agora eu quero falar de bônus e promoções, entende? Não de fazer em 10 vezes, muito embora ainda possa. E no 27 dias a turma começa segunda, people. Tá lá nos stories e é só arrastar para cima e colocar o bônus, tudo menos em 10 vezes e vai ganhar 27% de desconto para fazer o curso, tá bom? E ele sai por R$594. Tá bom, gente? Um beijo muito carinhoso. Isso, Fábio, avisa o Dani, tá?
O João Ricardo vai ficar super bem, eu vou mantendo a gente informado. O planner é lindo, né, Chay? E pior é que eu não tenho aqui pra mostrar pra gente. Eu levei o meu pro escritório e deixei lá. Mas durante a semana vai aparecer, tá? Dia 5 de novembro agora, tem uma palestra comigo presencial para falar sobre Life Coaching para até 18 pessoas. E ele vai ser aqui em Florianópolis e a gente vai transmitir pelo Zoom. Então, se tu tiveres vontade de saber mais sobre o Life Coaching, participa dessa palestra. E pode me mandar pelo direct que eu mando o link, tá? Que a gente tá fazendo para convidados que querem saber e falar mais sobre o Life Coaching. Um beijo. Beijo, Samara. Tchau, Fábio. Beijo pra todos. Bom finde.